Boa noite, meninas. Deus abençoe cada uma de nós, que possamos hoje absorver mais do Espírito de Deus, aprender mais com a palavra dele. E, sem maiores delongas, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco mais uma vez nas nossas meditações. Oremos, Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos mais uma vez aqui reunidas em teu santo nome, buscando, meu Pai, mais da tua presença, buscando mais, meu Pai, da tua essência. Buscando, Deus, que o Senhor venha nos transformar cada dia um pouco mais, até que a tua obra em nós, meu Pai, seja completa. Assim nós esperamos, nós temos a expectativa de que o Senhor venha concluir, meu Pai, todo o teu querer em nossas vidas. Então, Deus, que o Senhor venha essa noite nos acrescentar sabedoria, conhecimento, entendimento. Nos faça, meu Pai, ver o testemunho desses homens da fé e fazer com que também sejamos fortalecidas, que possamos, meu Pai, dar testemunho do Senhor também, que possamos ser exemplos para outras pessoas, que possamos, meu Pai, revigorar a fé de outras tantas pessoas, que possamos ser capazes de animar aquele que está caído, desanimado, entristecido, que possamos, meu Pai, fortalecer a fé daquele que está desesperançado, que nós, meu Pai, sejamos usadas pelo Senhor para anunciar o teu reino, que possamos, meu Pai, levar a mensagem de salvação. E é por isso que estamos aqui, porque queremos aprender mais de ti. Nós queremos, meu Pai, receber da tua capacitação, queremos receber do teu cuidado, queremos, meu Pai, também agradecer pela nossa salvação. Queremos também transmitir a muitas outras pessoas a possibilidade que elas têm de serem salvas também. Assim como o Senhor teve misericórdia de nós, certo é que o Senhor tem misericórdia de todo aquele que se achegar a Ti. Deus usa as nossas vidas para que possamos produzir frutos que não pereçam, mas que alcancem a vida eterna junto com o Senhor. Entregamos essa meditação em tuas santas mãos, desejosas, meu Pai, de receber hoje algo novo. Fala com a gente, fala no profundo do nosso coração, fala o que precisamos ouvir. E nos dê, meu Pai, discernimento, capacidade, coragem para podermos te obedecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, estamos aqui mais uma vez. Estamos no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. E ele vai começar assim, é uma continuidade ainda do capítulo 2. Né? Paulo está dando algumas explicações a respeito do sofrimento, da dificuldade que é pregar o evangelho, mas ele também fala do prazer que é ver o fruto do seu trabalho. E isso, bom, para qualquer assunto, para qualquer vertente da nossa vida, isso também nos agrada. Se nós nos empenhamos no nosso trabalho para ter uma remuneração no final do mês, a gente fica feliz quando o salário sai. Se nós estamos ali cuidando do nosso casamento, cuidando do marido, do nosso lado, da nossa família, a gente fica feliz quando nós temos uma família unida, onde reina a paz e a união, o amor. Quando nós estamos pregando o evangelho, né? Praticando o ID de Cristo, a gente fica também muito feliz quando nós temos o resultado, quando a gente vê pessoas sendo salvas por causa do nosso trabalho. Então, Paulo, ele vai falar um pouco mais a respeito disso, da alegria que ele tem de ver o fruto do seu trabalho, ainda que em meio a muita perseguição, a muita tribulação, a muita aflição, tá? Então, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, no verso 1, a gente vai ter aqui o seguinte: porque vós sois a nossa glória e alegria. Ele já começa com esse espírito entusiasmado, né? E apontando para aqueles crentes, aqueles novos convertidos que estão em Tessalônica, talvez nem tão novos assim, já se passou algum tempo
em que essa igreja foi plantada, e Paulo recebendo notícias deles, Paulo se alegra que, ainda que a pregação dentre eles, a presença física no meio deles tenha sido muito rápida, em torno de 2 a 3 semanas, ainda assim, ele formou uma igreja que até hoje dá testemunho de fé. E ele fica regozijado, né? Muito contente com essa percepção, com esse entendimento de que essas pessoas realmente decidiram seguir a Cristo. É o fruto do seu trabalho. Ele entende que esse fruto é aquilo que glorifica, que honra o trabalho dele. E também lhe traz alguma satisfação, uma alegria. E a gente entende isso. Só quem pratica o evangelismo entende que prazeroso é a gente ganhar almas. Mas, enfim, esse é o finalzinho do capítulo 2, né? Vamos lá para o verso 1 do capítulo 3. Pelo que, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sós em Atenas. Então, ele dá continuidade ao seu diálogo, afirmando que houveram problemas, aflições, coisas que ele já citou no capítulo 2 e que dificultam a mobilidade dele. Então, ele decide permanecer em Atenas por um tempo. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos consolidar, para vos confirmar e vos consolar acerca da vossa fé. Então, diante da impossibilidade de Paulo de ir até os Tessalonicenses, então o que que ele faz? Ele permanece em Atenas e envia Timóteo. Qual era o problema de Paulo estar lá e com quem ele estava? Mais uma vez, ele estava com Silas. Paulo e Silas, Silas também judeu, juntamente com Timóteo, estavam pregando em Atenas e acontece uma situação, ou melhor, ele estava pregando em outra região, mas ele se vê obrigado a parar em Atenas. E como ele era muito conhecido, o nome de Paulo estava trazendo confusão aonde ele chegava. Não que ele fosse um baderneiro, mas que quando ele falava a verdade, as pessoas se convertiam, as pessoas mudavam de comportamento, abandonavam a cultura, paravam de adorar a César, paravam de adorar os falsos ídolos, os falsos deuses, passavam a ter um comportamento com integridade, abandonavam os cultos é, que tinham conteúdo sexual, né? Os cultos que eram feitos às falsas entidades. Tudo isso chocava demais aquela comunidade ali, aquele mundo, né? A sociedade daquele tempo chocava. Né? Quando Paulo chegava pregando, então as pessoas criavam resistência. Diga-se de passagem, outra coisa que ele pregava era Jesus. E para os judeus que não aceitaram Jesus, isso era um crime, isso era uma abominação, isso era algo digno de morte. Então, ele atraía a insatisfação tanto de gentios, quanto também dos próprios judeus que não se converteram a Cristo. Então, essa confusão que era causada, né, era assim em cada cidade que ele chegava. Sempre acontecia isso. Então, ele querendo ir para Tessalônica, ele não consegue, porque mais uma vez ele estava passando por situações, por aflições, por perseguições, e aí ele decide ficar em Atenas. Mas eu gostaria de pontuar com vocês algo que aconteceu lá em Atenas. Eu peço para que vocês abram ali sua Bíblia em Atos, no capítulo 17. E vamos ver um pouquinho aqui dessa história que
Ele fez questão de citar, na sua carta aos Tessalonicenses, ele fez questão de citar o porquê que ele não foi vê-los, mas teve que ficar em Atenas. Teve que mudar o seu plano inicial. Acontece às vezes, né? Nem sempre a gente consegue realizar o propósito que nós queremos. Não vou nem falar propósito, o projeto que nós desenvolvemos. Nem sempre a gente consegue realizá-lo do jeitinho que nós planejamos. O que não significa que a gente não vai alcançar o nosso resultado final desejado, mas talvez não seja do jeitinho que nós pensávamos, mas a gente chega lá. Então, era plano de Paulo ir a Tessalônica, ver como é que esse povo estava, esses novos convertidos estavam. Ele não conseguiu ir naquele momento. Eu acredito que, na verdade, ele acabou que nunca conseguiu ir em Tessalônica de novo, mas ele continua fazendo o que ele foi chamado para fazer. Isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, Atos capítulo 17, aí a partir do verso 15. Verso 15. A gente já viu na última meditação um pouquinho a respeito disso. Vamos ver agora a continuidade da pregação aqui de Paulo ao redor da Macedônia. E os que conduziam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais rápido possível, eles partiram. Então, lembra aquela situação? Eles acabam sendo expulsos de uma determinada cidade, eles são expulsos lá de Tessalônica mesmo, e aí eles acabam indo para. O povo acaba enviando Paulo, joga ele no mar, ó, manda esse rapaz aí para qualquer lugar, mas se ele continuar aqui, ele vai ser morto. Então ele vai. E quando ele chega em Atenas, ele pede imediatamente: olha, Silas, que a gente vê aqui no livro também chamado de Silvano, Silas, Timóteo, vem me encontrar. Né? Precisava desse suporte, desse apoio, para ele continuar fazendo o seu trabalho. Ora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Então, Paulo tinha um plano, quero ir para Tessalônica. Porém, contudo, todavia, entretanto, não posso ir, tenho que parar em Atenas. Tá, beleza, mas eu não vou parar meu trabalho, eu não vou abandonar meu propósito. Eu tenho uma missão, vou continuar cumprindo da melhor forma possível. E aí, quando ele vê aquele povo em Atenas envolvido com tanta idolatria, como ele mesmo diz, ele fica compadecido com aquela situação, porque ele percebe que são pessoas que estão indo rumo ao abismo, perdidos por talvez uma grande ignorância. Então, ele agora vai tirar esse povo da ignorância. Que ignorância? Não conhecer o Deus único e verdadeiro. E aí ele continua. Portanto, ele disputava na sinagoga com os judeus. E a ideia de disputa é que realmente havia uma disputa, no sentido de que ele pegava a palavra de Deus e mostrava para os judeus: olha, Jesus é o Messias. E os judeus, não, não tem como. Jesus, ele vem, ou melhor, o Messias, quando vier, vai instaurar o seu reino e vai libertar Israel. E isso não aconteceu com Jesus. Jesus morreu. Não, Jesus ressuscitou. Não, não ressuscitou. Enquanto eles disputavam a respeito disso, enfim, a gente vai perceber que alguns criam, outros não. Olha o que a palavra diz. Ele disputava na sinagoga com os judeus e com as pessoas religiosas, diariamente, no mercado, com eles, com eles que o encontravam. Então, tanto nas sinagogas, como no mercado, o mercado também é um lugar onde tem uma grande afluência de pessoas, vamos concordar. Paulo era estratégico, né? Ele não ia para o meio do deserto, não, ele ia para onde estava o povo.
Aí ele vai lá na sinagoga, sempre que ele chega na cidade, o primeiro desejo dele é pregar aos judeus. Se ele conquistar alguns judeus, amém, maravilha. Terminou a obra com os judeus, ele segue para os gentios. Então, ele estava nas sinagogas, ele estava nos mercados, ele estava buscando tanto os judeus como os gentios, ele estava querendo ganhar almas. Enquanto ele não pode partir para Tessalônica. Então, certos filósofos epicureus e estoicos o enfrentaram. E alguns diziam: o que ele quer dizer? O que quer dizer esse tagarela? Alguns outros, ele parece ser um pregador de deuses estranhos, porque eles pregava Jesus e a ressurreição. Então, esse povo não conhecia Jesus, eles eram ignorantes a respeito desse assunto da fé. Paulo vai lá, então, falar a respeito desse Deus que para ele é um Deus estranho. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: nós poderíamos saber que nova doutrina é esta da qual tu estás falando? Vou ponderar aqui um pouquinho. Quando ele fala do Areópago, ele fala de um local onde existia, na verdade, um movimento cultural. Ali era um monte alto, onde antigamente, os 300, 200 anos antes de Cristo, era um centro de decisões políticas e religiosas. Com o passar do tempo, aquele local perdeu essa importância, porém se tornou um centro cultural, onde os filósofos, os estudiosos iam para lá para ensinar e aprender. Juntamente nesse local, existiam também seus ídolos. Por quê? Porque faz parte da cultura daquele lugar. E assim, eles, os filósofos, desejosos por mais conhecimento, pegam Paulo, arrastam Paulo e leva para esse lugar. O interesse deles não era linchar Paulo, o interesse deles era entender o que Paulo estava falando. Paulo conseguiu causar sede nesses homens. Paulo conseguiu atingir o âmago deles. Qual o desejo desse povo? Os gregos, eles são muito famosos por serem grandes filósofos. Eles buscavam o conhecimento da sabedoria, eles buscavam a prática da sabedoria. Então, eles desejam conhecer mais a respeito disso que Paulo pregava. Talvez eles buscassem isso apenas pelo desejo que eles tinham do conhecimento, né, de aprender coisas novas, de saber mais. A gente vai ver aqui, em particular, dois movimentos culturais, dois movimentos filósofos gregos, que a gente vê ele aqui, a Bíblia faz questão de citar, os epicureus e os estoicos. Qual a diferença entre eles? Os epicureus acreditavam que, para a pessoa ter uma vida feliz, ela deveria se entregar aos seus prazeres, ela deveria buscar a realização dos seus prazeres, não de modo a se destruir, mas buscar os prazeres sem contestar nada. E eles não acreditavam na ressurreição. Na verdade, eles nem acreditavam na vida após a morte. Assim, o homem tinha que buscar viver da forma mais intensa possível, sem necessariamente causar-se prejuízo. Então, era um prazer moderado. Eles tinham esse entendimento de que eles tinham que viver intensamente, se permitindo toda forma de satisfação. Não tinham preocupação com almas, não tinham preocupação com a vida do pós-vir, eles não acreditavam nessas coisas, ok? Era um movimento filosófico. E aí vem os estoicos. Os estoicos já eram diferentes. Eles já pensavam que existia um criador e que esse criador ele coordenava todos os movimentos dos seres vivos,
coordenava todas as coisas. E esse Criador, que eles chamavam de fogo primordial, seria como se fosse o próprio universo e a própria natureza. Então, eles entendem que eles têm que viver uma vida comedida, racional, desprezando, inclusive, os seus prazeres. Eles buscavam a virtude, viver segundo a virtude. Isso sim é que traria prazer, traria uma satisfação pessoal. Ainda que eles estivessem morrendo, eles estavam felizes. Ainda que eles estivessem sofrendo, eles estavam felizes, eles buscavam sempre, sabe aquele negócio de síndrome de Poliana? Né? Tá tudo indo por água abaixo, mas você vai ver algo bom em toda a situação. Pois bem, esses eram os caras, tá? Os estoicos dos movimentos que estavam nesse momento buscando entender coisas novas a respeito do Senhor Jesus. E se eles estavam buscando conhecer coisas novas, é porque eles não estavam satisfeitos. Eles estavam sedentos. Os gregos foram um dos primeiros povos a buscarem Jesus, não por interesse, por alguma bênção. A gente vê isso lá nos como fala? Nos evangelhos. Nos evangelhos. A gente vê isso sendo descrito. Os gregos buscando Jesus para ouvir essa nova doutrina, esses novos ensinamentos. Eles não estavam buscando milagres. E aqui, mais uma vez, a gente está vendo os gregos buscando coisas novas. Por que os gregos estavam sempre buscando? Eles gostavam de buscar conhecimento. Ao invés de eles se dedicarem ao nada, eles achavam que a vida deles tinha que ter um sentido mais profundo. Eles buscavam realmente a felicidade através de uma filosofia. E eles encontram agora Paulo pregando algo que eles nunca tinham ouvido falar, inclusive morte e ressurreição. Os epicureus não acreditavam nisso. Os estoicos já achavam que havia essa possibilidade. E agora eles decidem ouvir de Paulo o que Paulo tem a dizer a respeito. E é o que a gente vai ver. Então, no verso 19, né? Nós poderíamos saber que nova doutrina é esta da qual tu estás falando, porque nos trazes certas coisas estranhas aos nossos ouvidos. Nós queríamos, pois, saber o significado dessas coisas. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Eles buscavam conhecimento. Parece que era mais fofoca, né? Não, não, eles não buscavam só fofoca. Eles realmente buscavam conhecimento, certo? Então, enquanto isso, vamos pular aí para o verso 34, para sermos objetivas. Pulando no verso 34, a gente vai ter o seguinte: mas alguns homens, crendo, se uniram a ele, a Paulo, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Bom, Paulo ficou um tempo nesse lugar. Não sei exatamente quanto tempo, né? Aqui não fica claro quanto tempo, mas ele ficou um tempo nesse lugar. E o que a gente observa é que não foi fundada uma igreja em Atenas. Não, Paulo não conseguiu ser frutífero em Atenas. Ele não conseguiu, mas ele tentou. Ele salvou algumas pessoas, salvou, mas ele não teve tanto êxito. Né? Ele vai dizer aqui apenas duas pessoas. Diga-se de passagem, Dionísio, o Areopagita, provavelmente era um dos que estava lá cuidando daquele lugar, era um administrador, sei lá, um idólatra, sem dúvida, mas esse cara se converteu. Uma mulher como Damares, provavelmente era uma mulher que tinha, Damares, na verdade, né? Aqui na minha versão tem um acento, Damares. Então, essa mulher provavelmente tinha uma relevância social, não foi qualquer pessoa,
era alguém que tinha algum destaque social, e ele acrescenta mais algumas pessoas creram. Não foi todo mundo, teve algum fruto, mas não conseguiu instaurar uma igreja lá. Então, entre esse momento em que Paulo, volta para Tessalonicenses, esse momento em que Paulo deseja vê-los e ele não consegue cumprir à risca o seu propósito, tudo bem, enquanto eu preciso fazer um desvio, eu ainda vou trabalhando em cima do meu propósito. Eu achei isso bem interessante. Independente das adversidades que possam, possamos encontrar no dia a dia, nós temos um propósito, que a gente não pode fugir do nosso propósito. Então, voltando aí para Tessalonicenses, a gente vai ver aqui ainda no verso 2, capítulo 3, verso 2. E enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus, o vosso cooperador no evangelho de Cristo, para vos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé, para que nenhum homem se comova por estas aflições. Que aflições? As aflições que ele estava vivendo. De ele querer ir para um lugar e ele não poder. Porque se ele fosse, ele poderia ser morto. Então, aquela estratégia. Estava falando até recentemente com um pessoal aqui na igreja até. Falei, pô, eu já tive desejo de ter uma arma para me proteger, por autodefesa. Já tive desejo. Eu pensava assim, lembra que teve uma época aí que estava um terrorismo violento? Não, o pessoal aí vai invadir as casas, não sei o quê, vai tomar, vai virar uma Venezuela. Teve uma conversa assim? Então, enquanto eu estava vendo aquilo, aquilo me deixou um pouco preocupada. Eu falei, rapaz, eu vou comprar uma arma, vou ter dentro de casa uma arma, vou fazer o CAC, né, que é o curso de que autoriza você ter porte de arma e posse de arma. Então, eu pensei, mas ao mesmo tempo, eu pensava, o que Jesus faria se isso acontecesse? E o que a gente vê, pessoal, é que os homens de Deus, os filhos de Deus, eles não saem por aí dando tapa em ninguém, dando paulada em ninguém. Quando a coisa aperta, eles recuam, eles fogem. Eles evitam a violência. Pelo menos agora no Novo Testamento. No Antigo Testamento, tranquilo, vai lá e mata. Tem problema nenhum, não. Olho por olho, dente por dente. Se alguém vai de sua casa, você tem direito de matar. Tem problema nenhum. Ok. Mas hoje, não, hoje é diferente. Hoje é diferente. E quando a gente vê um exemplo como Jesus, que quando ele era ameaçado e vinha a turma ali para apedrejá-lo, para matá-lo, ele fugia. Quando ele foi preso, ele se entregou, eu sou Jesus. Aí Paulo está aqui, quando vem as perseguições, foge, foge de um lado, vai para o mar, cai dentro de um cesto, sempre tem um jeito e ele vai embora. Não tem um confronto de violência. Aí depois eu abandonei a ideia de ter uma arma. Se alguém invadir minha casa, se isso aqui virar uma Venezuela, se quiserem comer meus cachorrinhos, eu vou fazer o quê? Vou lutar com minhas mãos. Mas não vou matar ninguém. Pelo menos essa não seria a minha intenção mais. E aqui Paulo está falando justamente sobre isso. Quando vêm as aflições, ele se esquivava, ele fugia. Está aqui ele passando por Atenas, ele está fugindo. Ele está indo para Atenas, ele está fugindo, certo? E, e ele aqui está dizendo: olha, eu não quero que vocês se comovam ou fiquem preocupados por causa disso. No sentido de, rapaz, eu não vou fazer, não vou seguir essa fé em Jesus, porque isso é violento, isso é perigoso. Esse negócio de viver o cristianismo pode levar à morte. E Paulo estava preocupado, rapaz, olha, não fica preocupado com isso. Por isso que eu estou mandando Timóteo aí para fortalecer vocês na fé, entendeu? Para consolidá-los na fé. Quando você imagina essa palavra consolidação, é alguém que tem um fundamento. E você pensa num fundamento inabalável. Essa era a ideia de Paulo. Eu quero que vocês sejam fortalecidos. As aflições têm de vir, mas não fiquem comovidos com isso. Porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Então, Paulo, ele pode falar aqui em nome apenas de si, como um pregador do evangelho, mas ele pode falar também
como qualquer cristão, estamos aqui sendo ordenados para isso. As perseguições virão e nós teremos de suportá-las. Dá para fugir? Fuja. Não dá para fugir? Encare, mas não negue o seu Deus, nem fuja da sua missão. Ainda que Paulo, nesse momento, estivesse fugindo para Atenas, né, estivesse esquivando de um conflito violento, ele não está fugindo da sua missão. Ele está abraçando a sua causa, ele continua pregando. Pregando, inclusive, com pessoas pensantes, a galera de alto nível. Não era com qualquer pessoa. Ele ia lá para as sinagogas, ia para os mercados e estava no meio daquelas pessoas que formavam o pensamento intelectual daquela geração. Isso é muito forte. Ele podia fugir da violência, mas ele não fugia do seu compromisso. Porque verdadeiramente, estando ainda convosco, vos dizíamos antes que havíamos de sofrer tribulação, como sucedeu, e vós o sabeis. Então, nós já te avisamos previamente o que ia acontecer. Não tem aquela história de que tudo que você fala antes é justificativa, tudo que você fala depois é desculpa. Então, para que não fique parecendo que estamos dando uma desculpa furreca, não. Antes mesmo de que qualquer coisa acontecesse, a gente falou para vocês: nós somos perseguidos por causa de Cristo, vocês também serão perseguidos por causa de Cristo. E graças a Deus que nós moramos no Brasil, que a gente não sofre essa perseguição violenta, pelo menos ainda não, por conta de Cristo, né? Graças a Deus. Mas lá era isso aí, Paulo fugia da morte todo dia. Por esta causa, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. Então, Paulo estava aflito para saber: será que os tessalonicenses permaneceram na fé? Estava angustiado, agoniado, ele fala a palavra aqui, aflito. Então, a alma dele estava em agonia, desejando saber: será que o meu fruto vingou ou pecou? Pecou no sentido de pecar, vocês entenderam, né? Não é de pecar, de pecado. Mas, enfim, por esta causa, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, né? Enviei Timóteo, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser em vão. Se o tentador, Satanás, vai lá e tenta essas pessoas como? Pensamentos. Ah, usando pessoas para ameaçar os cristãos, colocando o pensamento: ó, você vai morrer. Está vendo o que aconteceu com Paulo? A história corria, todo mundo já sabia a respeito de Paulo, Silas, Pedro, todo mundo já sabia. Quando eles chegavam, o pessoal ficava assim com receio. E aí, vamos ouvir? Não vamos ouvir? Acontecia. Então, Paulo está dizendo: não, não fica assim. E eu estava muito preocupado com vocês. Aí, por isso que eu mandei aí Timóteo, e eu queria saber se o meu trabalho foi em vão, que eu semeei as melhores sementes. O mínimo é que cada uma delas frutificasse a 30, 60, 100 por um. Mas agora, vindo Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também de ver-vos. Portanto, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e angústia, pela vossa fé. Está valendo a pena toda a aflição e toda a angústia, porque vocês permaneceram na fé, porque eu estou frutificando. Está valendo a pena. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. E essa ideia de agora vivemos, é a ideia de que, nossa, eu agora respiro em paz, né? Agora eu vou viver tranquilo,
Então, ele tinha realmente uma aflição dentro de si, uma consternação dentro de si, preocupado. E esse é um cuidado como de um pai para com um filho. Vê que Paulo ele criava uma conexão aonde ele chegava. Isso não é uma coisa ruim. E ele criava essa conexão e se preocupava. Meu Deus, como é que está a minha alma lá? Estou cuidando dele, não sei o que tal. Como é que está a minha alma? Minha alma não é a alma dele, né? As almas que ele estava cuidando. Então, ele mostra, ó, agora vou respirar aliviado, né? Estou vivendo. Respiro aliviado porque sei que vocês estão firmes na fé. Nós temos ouvido agora a respeito da caridade de vocês, do amor que vocês estão desenvolvendo. Então, eles estavam frutificando, não só no sentido de permanecer crendo, mas crendo e desenvolvendo as obras da fé, que estão completamente aliançadas com o amor às almas. Olha lá. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós? Né? Que honra, o que a gente pode fazer para agradecer a Deus por causa de vocês, por causa da conversão, da salvação de vocês. O que a gente pode agradecer, pode usar para fazer para agradecer a Deus, né? Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Como é que eu vou agradecer a Deus por toda a alegria que eu estou tendo, porque vocês estão convertidos? Orando insistentemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto, para que a gente possa se encontrar mais uma vez. Nós estamos aqui orando dia e noite, incessantemente. E aperfeiçoemos o que falta à vossa fé. Nós queremos muito ver vocês, e quando nós chegarmos aí, nós queremos acrescentá-los o que lhes falta a respeito da fé. Vamos lembrar, foi uma pregação, um período de pregação que se resumiu a 3 pregações, certo? Quando ele passa em Tessalônica, foram apenas 3 pregações. Dá para você pregar tudo a respeito do cristianismo, a respeito de Cristo, de Deus, da criação, do plano da salvação em 3 dias? É claro que não dá. Meu Deus, a gente está aí há quantos anos dentro da igreja, a gente conhece lá 1/5 da Bíblia, 1/3 da Bíblia. Então, não dá para aprender tudo tão rápido. Enfim, e ele chega e diz: Ó, eu quero ir aí, estar com vocês, para terminar de ensinar o que for necessário, o que vocês sentem falta. Aperfeiçoar o que falta à vossa fé. Acrescentar o que falta à vossa fé. Ora, o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo dirige nosso caminho até vós. Então, ele coloca na dependência de Deus poder estar mais uma vez em Tessalônica junto com os tessalonicenses. Ele espera em Deus. Ele tem tentado, não tem conseguido. Lembra que ele fala que Satanás o impediu? Lembra que ele fala isso? Satanás o impediu. Então, Satanás, quando ele escreve essa carta, pessoal, provavelmente ele está em Corinto. Ele está cuidando da igreja em Corinto. E ele está falando de todas as coisas que aconteceram depois que ele saiu de Tessalônica. Ele ainda quer voltar a Tessalônica, mas ele não consegue. Enquanto isso, o que que ele faz? Continua trabalhando. Vida que segue. Mas, meu Pai, que o Senhor permita que eu volte a Tessalônica, que o Senhor permita que eu volte para cuidar dessas pessoas. Permita eu ter a alegria de ver o fruto do que eu plantei. É legal isso, né? Ver o resultado da fé de Paulo. Legal. E o Senhor vos aumente e faça crescer e abundar em amor uns para com os outros,
e para com todos os homens, como também nós o fazemos para convosco. Então, essa é uma oração. Ele começou aqui a oração no verso 11, né? Ele continua fazendo a oração dele. Que Deus permita que a gente vai encontrar vocês e que o Senhor aumente, faça crescer o amor pelas almas. Será que o amor pode aumentar? Bom, se não pudesse, Paulo não pediria isso. Paulo era um homem inteligente. Ele não falava palavras vazias e nem o Espírito Santo ia permitir que existisse palavras vazias na palavra de Deus. Então, se ele diz, se ele pede a Deus para que aumente o amor dessas pessoas pelas almas, então é porque isso realmente pode acontecer. E aí, não sei, você já orou por isso? Deus, me dê mais amor pelas almas? Talvez não seja uma oração, que seja uma prática. Eu já orei e oro muitas vezes, eu peço, Deus, coloca a tua dor em mim, porque eu quero sentir a dor que Deus tem de ver os seus filhos perdidos e no sofrimento. Talvez seja algo muito parecido com isso aqui: aumentar o amor pelas almas, aumentar o amor pelas pessoas. Porque se você tem esse nível de amor, como Paulo diz, como eu, como nós fizemos com vocês, como nós amamos vocês, eu espero que vocês amem os outros. Que tipo de amor é esse? Um amor que arrisca a própria vida para anunciar a Cristo, para levar a salvação. Isso é muito bacana. Ao final, ele pode estabelecer os vossos corações, firmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus. Ele estava orando para que os tessalonicenses desenvolvessem a santidade, que Deus os ajudasse a desenvolver a santidade. Por quê? Para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Porque na vinda do Senhor Jesus Cristo haverá o arrebatamento com todos os demais santos, aqueles que santificaram, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e sendo eles santificados quando o Senhor Jesus voltar, eles serão arrebatados. Então, importa que a gente nos santifique, que nós nos santifiquemos. Importa que a gente tenha essa busca e Paulo ora por isso. Eu acredito que essa oração você já fez. Me santifica, Deus. Me ajuda a desenvolver a minha santificação. Me ajuda a me santificar. Me ajuda a abandonar o mundo. Me ajuda a arrancar o mundo, as coisas do mundo, as ideias do mundo de dentro de mim. Essa oração eu tenho certeza que você já fez também. Enfim, Paulo termina esse capítulo fazendo essa pequena oração, intercedendo pelos tessalonicenses diante de Deus. E para vocês, o que que acha, ou melhor, o que que acha? Qual desses versos te marcou, falou com você, te acrescentou? Não dá para essa noite a gente sair daqui sem algo novo ter sido semeado dentro de nós. Então, eu quero ouvir vocês. Vamos começar por quem aí? Viviane. Boa noite, meninas. Boa Boa. noite, dona Lília. O que dizer de Paulo, né? Não tem...
ele realmente é um homem diferenciado, né? Escolhido de Deus, né? É um homem que Deus escolheu para cumprir a missão, né? A levar o evangelho, a pregar o evangelho, a salvação dessas pessoas, né? Como ele fala também aqui, dona Lili, eu entendi aqui mais também, batalhas espirituais, né? Guerras espirituais, né? Com o diabo, né? Que ele é resistente, né? Aquilo, a pregação, é como fosse hoje, né? A gente luta tanto para ganhar uma alma, a gente faz um ponto de fé, as pessoas assim, Dona Rosa sabe aí, a gente fica na porta da igreja, quando vai falar, a pessoa vai, atravessa a pista, mas não chega próximo da gente, a gente não consegue, não deixa com que a pessoa venha ouvir o que a gente tem para poder falar. É uma guerra, é uma batalha mesmo espiritual para poder ganharmos almas. Ultimamente é muito difícil, tá muito difícil isso, né? E eu vejo também Paulo falando sobre isso aqui nesse texto, né? E o que mais me chamou a atenção foi esse último agora que a senhora falou, né? Do amor, né? Do amor às almas, né? A dor que Deus tem, né? A dor que Deus tem é essa, que vê as pessoas sofrendo, mas não abrem o coração, não tem o entendimento. Na verdade, tá escrito na própria palavra de Deus, né, que o diabo ele cega o entendimento. Então, não quer que essas pessoas sejam salvas. Então, a dor de Deus é essa, que a criação dele, né, o homem seja salvo, né? Seja salvo. Então, é isso. Que tenhamos mais isso, né? A compaixão, essa dor, né? Que Deus tem de poder salvar, de poder abrir o entendimento. Teve uma vez que eu fiz uma visita com os obreiros em um domingo para uma pessoa, né? Com depressão até. E a gente fez de tudo, dona Lília. A gente fez de tudo. Falou para a pessoa. E a pessoa na total escuridão. Chegou, fiquei assim, sabe? Horrorizada, que eu nunca vi. Eu nunca tinha visto, presenciado a situação dessa pessoa. No escuro, no chão, uma depressão assim, pesada mesmo, pesada. E a gente falava e a pessoa parecia que estava. Aí a obreira falou para mim, eu perguntei, é droga, alguma coisa assim? Ela, não, Viviane, não é, ela não usa drogas, nunca usou drogas, né? Aí você vê que tinha uma ação maligna das trevas que não deixava ela nem tomar uma atitude, não deixava ela tomar atitude de poder ir até a igreja e a gente ali falando, conversando com ela e nada, há uma resistência assim terrível, gente. Chega, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Então é isso, gente. É uma guerra, é uma batalha espiritual para você poder salvar, né? E é isso. O que eu entendi desse capítulo foi isso aí, né? Da batalha espiritual que tem, que Paulo tem, né? De poder salvar, resgatar essas almas. E esse amor que Deus quer que a gente tenha também, né? O resgate dessas pessoas. A palavra dele é salvação. Perfeito. Dona Rosa Pereira. Bom, o que eu entendi aí é bem o que Viviane falou, Ana Viviane falou, a respeito dessa batalha espiritual que a gente vivencia dia a dia quando nós vamos evangelizar, quando vamos fazer visitas, até nos hospitais, né? Eu faço parte do grupo da saúde. E já fiz algumas visitas, inclusive de pessoas que estavam no leito de morte, e a gente fazer apelação a ela a respeito da salvação, e ela dizer, olhar e dizer que ela não queria, eu não quero, eu não quero Jesus. Dizer com todas as palavras, e a gente perseverar, falar, eu não quero. E a gente fica sem entender, mas a gente sabe que o mal, ele trabalha de forma que as pessoas ficam cegas. E Paulo, poxa, é uma luta muito grande para Paulo, né? Porque a gente vê
nas igrejas que ele chega, tentando trazer essa palavra, e existem várias resistências, e é muito difícil você ver, ouvir, você levar o amor, né, o amor de Cristo, e você receber um não. Eu não quero. E a gente fica sem compreender. Eu faço, essa semana, eu assim, fiquei muito surpresa e fiquei muito feliz também, porque eu acompanhava um menino que é das drogas, pesada, e eu comecei acompanhando ele no sopão, e ele acabou caindo aqui na minha porta, pedindo alimentação, pedindo comida, e eu continuei fazendo o trabalho, evangelizando ele. Então, eu dava o alimento físico e dava o espiritual. E acabei conhecendo a família dele, a mãe, e a mãe sofrendo muito, muito por ele. E a gente evangelizava, e quando tinha anjo, eu dizia, vai lá para a porta da igreja, 8 horas, que a gente vai sair, para que ele pudesse ouvir os testemunhos daquelas pessoas que viveram na rua, que usava droga, para ver se ele caía em si. Aí eu me lembro que um dia eu disse assim a ele, você já se olhou no espelho? Ele falou, não, eu não quero me olhar no espelho, mas você deveria. Por quê? Você lembra de como você era antes desse mundo que você entrou. E hoje, como você está. Você precisa se ver, que é para ver se você cai em si. E que você enxergue que esse mundo não é o seu. E ele, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. A gente tentou várias vezes, ele foi para o centro de recuperação, entrava, saía, entrava, saía. E quando foi agora, ele está preso. Ele foi preso em julho. A mãe dele escondeu, porque estava muito envergonhada, né, por causa da prisão dele. Mas, assim, Deus tocou no meu coração e falou, essa prisão é um resgate. E que foi isso que eu disse a ela. Essa prisão dele é um resgate. Deus vai resgatar essa alma. É preciso, às vezes, chegar no fundo do poço para entender o significado desse chamado. E aí passou uns dias, a esposa dele me ligou e disse, Dona Rosa, se a senhora vê Luan como ele está hoje, a senhora não conhece. Ele se converteu. E aí eu pedi ao pastor Jackson, que faz o NIPE, que visitasse ele lá no presídio. E no presídio existe um pavilhão que se chama Pavilhão da Crença, que são separados aquelas pessoas que se convertem. E aí pastor foi, né, e ela disse, poxa, ele falou super bem da senhora, porque a senhora insistia com ele, insistia, acompanhava ele, acompanhava a mãe, e ele está separado, Dona Rosa, ele é outra pessoa, o semblante é outro, ele modificou totalmente, ele fica separado. Eu fiquei tão feliz, eu disse, meu Deus. Aí a gente fala assim, às vezes a gente acha que aquilo é para o nosso mal, aquilo que veio para ele, que era para o mal dele, né, a prisão, não era a prisão, era a liberdade de estar com Cristo. E aí ele disse, aí eu mostrei uma foto quando a gente fez um ponto de oração e pastor Adilson colocou a mão na cabeça dele, eu tirei essa foto. Quando eu mostrei para pastor Jacques como era ele antes, ele não acreditou, ele disse, não é ele não. Eu disse, é sim, ele não, pode ser, Dona Rosa. Eu disse, é ele. Aí ele disse, a senhora vê, ele é outra pessoa, ele está forte, o semblante dele é outro. Oh, eu tô besta. Eu disse, esse é o poder de Deus, né, pastor? Eu disse, esse é o poder de Deus. E aí é gratificante o nosso trabalho, antes da madrugada, sabe? Evangelização. É gratificante você ver que algumas pessoas você consegue tirar. De certo que a gente precisa da outra parte. Se a outra parte não fizer, a gente não tem como fazer também a nossa, nem Deus fazer a dele. Mas a gente sabe que Deus ele vai trabalhando de forma tão linda que essa sementinha que a gente planta, um dia ela vai florescer. E esse trabalho de Paulo é lindo. Ele persevera, ele sofre, ele
passa por várias coisas, mas ele fica ali perseverando. E ele sabe que o mal se levanta, ele sabe, a gente também sabe disso. E a gente está aqui é para isso, para lutar por essas almas que ficam aí perdidas. Um dia a gente vai conseguir resgatar muitas dessas almas. E é isso. Bacana. Vamos conseguir sim. Aí, isso aí traz uma alegria não tem como mensurar. A alegria de ver alguém que você viu que estava lá na sarjeta e agora está à mesa, no banquete com Jesus. Fala, Isis. Tá me ouvindo bem? Sim, senhora. A palavra de Deus casou muito com a situação que eu passei hoje. O que me chamou a atenção foi a questão da perseguição. E que o objetivo está até aqui. É lá no verso 2 ainda, finalzinho. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé. Esse momento aqui da gente, esse momento de animar e ajudar. Porque é muito importante para encarar as perseguições o conhecimento da Bíblia. Eu acho lindo quem sabe citar o livro, o versículo. Não gravo, não. Mas o quanto é importante, porque além da palavra de Deus ser, além da verdade, ela é lógica. Se a pessoa tiver o mínimo de inteligência, você vai perceber que algo de errado não está certo. E eu tive uma discussão bem acalorada com uma colega, uma pessoa uma amiga que eu acompanho há um bom tempo. E ela me conhece, ela sabe quem eu sou, ela sabe que eu sou da Igreja Universal. E o povo, todo mundo, né, condena. E eu falo, é isso mesmo. Eu já paguei minha língua. Eu também paguei minha língua. Eu- E, e falando mal, né? E eu sou sempre a exceção. Não, tirando você. Eu vi uma pessoa dizer, uma amiga minha também dizer, é, eu acho que o povo da universidade é tudo safado. Eu, calada, né? Não, tirando você. Ai, que bom. Ai, que bom, né? Mas eu sempre convido, tomando essas palavras aí, mas eu sempre convido. E hoje ela me convidou para ir no centro espírita. E a única coisa que pode me ferir é a universal. Mas eu nunca caio nesse jogo, né? Mas hoje eu tive que. Ela falando que, você é só membro, né? Você é só membro. Eu já fui obreira. Eu sei. Eu disse olha, na igreja, em qualquer lugar, em qualquer outra denominação, você não é santo, não. É todo mundo ali, imperfeito, buscando no perfeito que é Jesus, a salvação. E está tudo bem. Então, por que você vai nessa igreja? Porque eu me sinto bem, porque eu preciso, em primeiro lugar. E a Bíblia me ensinou aqui que é para me sentir animada e para ser ajudada, porque eu preciso. Agora eu vou dizer isso, para animar e ajudar. Para ser animada e para ser ajudada. E ela me convidou para ir para o centro espírita. E aí eu só fui na palavra, em cima da palavra. E na pesquisa que eu fiz, pelo menos 3 livros do Velho Testamento. Então você percebe que, eu disse a ela, né, que a Bíblia diz que a gente não deve consultar os mortos. Que médium, bruxo, feiticeiro, existe desde que o mundo é mundo. E a Bíblia me diz em vários livros que eu não devo consultar os mortos. Mas a Bíblia diz que eu não devo consultar os mortos. E a gente teve uma longa discussão. Eu falando do início, que a Bíblia me diz que o diabo foi expulso do céu com miríades de demônios. E para mim aquilo ali não é uma pessoa que morreu, para mim aquilo ali é demônio. Eu não vou consultar demônio. E a gente nessa conversa, e, e sempre, né, a ferida, né, a fio na carne da igreja. E eu tive que realmente me defender, mas na palavra, sem alterar o tom de voz, mas na palavra. Até que a convenceu, ela me mandou uma mensagem quando já estava
chegando em casa, eu resolvi que não vou, não. Aí ela, o que que você achou? Eu disse, ótimo, ótimo. E eu falei a ela, eu tô falando isso porque eu te amo. Eu precisei dizer ela, porque eu te amo. Se você não me importasse, eu dizia, vá mesmo. Eu precisei te dizer a verdade. E a verdade que é Jesus, a verdade que está na Bíblia, que você não precisa consultar os mortos. A gente só precisa consultar Deus, o Deus que nos fez. Ele disse que ele está acessível, que basta você buscar nele, que você orar, que ele escuta. Para que eu vou consultar morto, gente? Não é lógico. Não é lógico. E aí, por A mais B, ela entendeu. Mas foi uma guerra no espiritual, sabe? Eu me Batalha senti espiritual. cansada. Mas foi uma batalha realmente espiritual. Porque os cães queriam levar ela. Eu disse, vá, neguinha, que você volta pior. Você é cheia de capeta. E ela muito inflamada, entendeu? Mas no final ela acabou se convencendo. Mas a nossa luta é realmente espiritual e a gente precisa buscar na Bíblia, buscar em Deus conhecimento para poder argumentar. E é isso que o Paulo fazia. Quando ele chegava na sinagoga, ele não estava lidando com pessoas leigas, pessoas que tinham um conhecimento da Bíblia. E quando ele traz o Evangelho de Jesus Cristo, ele consegue mostrar por A mais B que Jesus Cristo já estava na Bíblia desde o Velho Testamento. E eu vi também um podcast de um cara com muito conhecimento de Bíblia argumentando com um judeu. E judeu sempre vindo, né? Mas vocês não cumprem as 600 e poucas leis da Torá? Ele disse, você também não, porque você não tem mais o templo. Isso, sabe, isso pegou daí. Mas a gente faz o que dá, a gente também. Só que a gente cumpre em Cristo Jesus. A gente cumpre todos em Cristo Jesus. Foi tão legal o debate, perceber que o conhecimento dele era suficiente para rebater todas as argumentações. Todo todo o conhecimento dele, do judeu, era para tentar desmerecer Jesus Cristo. E o cara, sabe? Eu acho muito legal esse bate-bola. Mas é importante a gente estar preparado, além de espiritualmente, com conhecimento da palavra. Eu não tenho memória para gravar capítulo, versículo. Isso eu não tenho. Mas quando a gente entende, quando a gente medita realmente, a memória vai gerando links neurais, né? Links, e você vai conseguindo usar ali no caso concreto. Eu estou realmente muito animada em entender que é importante, que esse momento da gente aqui é importante para a gente adquirir isso aí. Acho que essas são as verdadeiras armaduras da fé. É a palavra, é o conhecimento, é a busca em Deus. E a gente fica forte, a gente fica com a coraça para poder ir para a guerra espiritual. E vencer. Ó, a boneca venceu. Só de você fazer a criatura desistir de ir para o espiritismo, ó, arrebentou. Aí é fruto. Vai cuidando, vai dar fruto. Um dia vai estar do seu lado lá, glorificando a Deus junto com você, no mesmo lugar. Diga aí, dona Ana. Boa noite. Boa. Para mim, Paulo, ele nos ensina a ser firme diante das tribulações, porque as perseguições e tribulações faz parte da vida do servo de Deus, porque aquele que não tem problemas, bota barba de molho, né? Coloca as barbas de molho, porque com ficar tudo em paz, tudo tranquilo, realmente tem alguma coisa errada. E orar, pedir forças a Deus, sabedoria para continuar com paciência e amor pelas almas, porque é como Isa estava falando, as pessoas, elas querem
convidar a gente, insistir para a gente acompanhar elas. Mas quando a gente já sabe, já conhece a palavra de Deus, e a gente conhece pela misericórdia de Deus, e a gente já tem o entendimento, a gente não se deixa levar. Pelo contrário, a gente vai apresentar para a pessoa que ela está no caminho errado, porque a palavra de Deus diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu era católica, praticante, estava dentro da igreja lá, catequista, e sempre eu via escrito nos muros, onde eu passava, sempre eu via escrito, e conhecereis a verdade vos libertará. Aquelas palavras ficou dentro do meu coração. E eu ficava assim, pensando que verdade era, porque eu já estava na igreja, a igreja já estava lá na católica e lá, só que eu não conhecia Jesus. E as orações eram direcionadas a Deus. Espírito Santo também, tudo era direto para Deus. E aí eu fiquei com aquilo na mente, foi quando realmente eu fui alcançada pelo Bispo Guaraci numa noite. Eu estava tendo síndrome de pânico, e aí eu fui entendendo qual era a verdade. A verdade era o Senhor Jesus Cristo. E eu cheguei até a Universal, resistindo, brigando para não me batizar, porque eu já achava que eu era batizada, mas graças a Deus tiveram paciência comigo, e hoje eu peço a Deus também que me dê paciência, porque dentro da minha família mesmo é uma guerra. Todo mundo lá, minha sobrinha saiu da Assembleia e está agora com um namorado que é do Candomblé, e ela está entrando no Candomblé, conhecedora da palavra. Eu vou debater com ela? Não, eu vou falar para ela a verdade, porque se ela tivesse conhecido a verdade, ela não iria acompanhar ele. Pelo contrário, ela ia apresentar para ele qual era o caminho. Mas isso a gente tem que fazer, não é discutindo, não é brigando, não é impondo, é sim dentro da palavra, porque a gente fala, mas quem convence é o Espírito Santo. E Paulo, para mim, é um exemplo a ser seguido. Perfeito, dona Ana. Ok. É, todas vocês até agora falaram dessa questão do ganho de almas, né? A dificuldade de evangelizar, frutos que a gente conquista. Todo mundo aí falando das almas, isso é bacana. Isso mostra que isso importa para a gente. E se isso importa, sinaliza que a gente está no caminho certo, a gente está dentro da Bíblia, dentro da vontade de Deus. Tem que dar fruto. Se vocês quiserem, vocês podem abrir, caso contrário, não precisa. Em Romanos, no capítulo 1, verso 28, fala assim: E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, né, eles não quiseram aprender, reter no raciocínio, na consciência, na capacidade intelectual. Eles não quiseram reter a Deus, eles não quiseram reter os aprendizados, a direção, o que Deus queria, o que Deus espera do homem. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convêm. E aí vem uma lista de coisas que são obras da carne. Quando a gente percebe essa dificuldade, né? Viviane, ela comentou assim, começou praticamente assim a falar dela, quando ela foi falar da evangelização. Hoje em dia,
tá muito difícil, né, convencer uma alma, levar uma alma para a igreja, convencê-la a se converter. Tá muito difícil. Eu iria mais longe, não é hoje em dia. Eu me lembro quando eu entrei na igreja, lá vão 25 anos. E eu resisti muito. Eu resisti pelo menos aí uns 3, 4 anos de minha mãe me evangelizando. E se eu for computar desde amigos que me chamaram para o evangelho, eu diria aí uns 8 a 10 anos de resistência. Então, não é hoje, foi sempre assim. Sempre foi assim. As pessoas, elas têm dificuldade de abdicarem da sua carne, do seu pecado, dos seus desejos, né? Da sua liberdade para viver em função do prazer, das satisfações do seu querer. Sempre foi assim. A gente está vendo aqui Paulo falando isso em Romanos. E quando ele fala assim que Deus os entregou, né, a mente reprovada, em outra versão fala paixões, né, paixões reprováveis. Quando ele fala a respeito disso, e isso foi algo escrito há praticamente 2.000 anos atrás, ele está sinalizando que tinha gente resistente, sim, e que preferia esquecer que Deus existe. Fingir que Deus não existe. Talvez não seja nem esquecer, talvez seja fingir que Deus não existe, porque mais adiante, no verso 32, ele vai falar assim: os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, né, fazem aquelas obras da carne toda, mas têm prazer naquilo que fazem. Eles têm prazer, mas eles conhecem o juízo de Deus. Então, na verdade, no fundo, todo mundo sabe que o salário do pecado é a morte. Todo mundo. O problema é que a gente não quer abandonar as nossas paixões, a gente quer continuar vivendo as nossas paixões. E quando ele fala que Deus entregou, não é que Deus chegou, não, agora você vai viver para a sua iniquidade. Não é isso. É tipo assim, cansei, faça o que você quiser. Imagina quando você está lá conversando com alguém, um amigo, um parente, olha, não faz assim, faz assado. Não, não faz assim. Faz cozido. Não faz assim. Não, mas eu quero porque quero, porque. Ah, então vá, faça. Não é assim que a gente fala? Então faça. Você não quer que ela faça, mas você diz, então faça. Agora faça. Não é assim que a gente fala? Então é a mesma coisa aqui, é uma figura de linguagem. Então, Deus, então vá. Você quer viver assim? Então viva. Você quer viver o pecado? Vai em frente. Tem uma outra passagem que fala, né? Aquele que é justo, pratique mais justiça. Aquele que é ímpio, pratique mais impiedade. Não é o que você quer? Faça. Mas, de verdade, desde sempre, há uma grande dificuldade de ganhar almas. Paulo foi em Atenas e ele não conseguiu ser tão frutífero como ele foi em Tessalônica, né? Enfim, como ele foi em Bereia, como ele foi em Corinto e outros tantos lugares. É assim. Só para finalizar, Dona Cida, e aí, Dona Cida, eu peço que a senhora faça a oração final, lembrando o povo lindo que a gente está vivendo o propósito e amanhã estaremos vivendo o quarto dia, né, daquele jejum em prol do povo que vai estar amanhã na igreja, pela libertação deles e pelo novo nascimento de cada um deles. Dona Cida, é com a senhora. Boa noite. Boa. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos ainda na tua santa e gloriosa presença, Pai querido e Pai amado. Eu falo com o Senhor, meu Pai, como Paulo deixou para a gente essa maravilhosamente grandeza
que a gente possa se inspirar, meu Pai, nesse cristão que Paulo está ensinando nós sermos. É um cristão fiel, um cristão cheio de fervorosidade, mas que na hora da luta não regresse, Pai. Porque tem muitos cristãos que estão na presença do Senhor, mas quando vem a tribulação, Pai, regressa, meu Pai. Não, Pai, nos dá força. Permaneça, Pai, forte em nós, porque a tribulação é grande, é. Mas o Senhor diz, deixa na tua palavra, resistirá o diabo e ele fugirá de vós. Ele tem que fugir, porque a tua palavra não mente, a tua palavra é verdadeira, é eficaz. Então, meu Pai, quando o cristão tiver luta, quando o cristão estiver em guerra, é ali que o Senhor está diante da gente, meu Pai, esperando a nossa força, a nossa luta. Então, meu Deus, ele tem que bater em retirada, porque a tua palavra é forte, a tua palavra é lança, é faca de dois gumes que corta, meu Pai. Então, a gente tem que entender isso, que na tribulação temos que ser mais forte. E temos todo cristão que é verdadeiro, passa por tribulação, sim, mas temos que ter a integridade de te servir, meu Pai, com força. Meu Deus, penetra, meu Deus, na gente com o teu poder, meu Pai. Não deixa a gente olhar para trás, não, Senhor. Cada dia mais nos fortalece, Pai, para a gente ser íntegro diante da tua palavra, te servir com integridade e ganhar almas, meu Pai, porque tem almas indo para o inferno. Agora, mais do que nunca, meu Pai, tudo se mata, está se matando por besteira, meu Pai, e essas almas indo para o inferno precisando da gente. A gente tem que falar da verdade com fogo, fogo, independente de quem goste e quem não goste. Tem que ouvir a palavra verdadeira, Senhor. A gente tem que ter, a gente não pode ter a língua presa. A gente tem que dizer para eles: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, porque a gente vai ser cobrado. A gente vai ser cobrado porque o cerco está se apertando, Senhor. O Senhor está chegando. O Senhor está chegando e o diabo, ele quer arrastar o máximo de gente para o inferno, Pai. Nos coloca, meu Pai, fogo na nossa língua. Coloca, meu Pai, ensina, meu Pai, ensina a gente a falar da tua palavra. Meu Deus, penetra, meu, com o teu poder. Vai em família, meu Pai. As famílias que não querem, meu Pai, que tem o coração duro, passa agora, meu Pai, quebrando esse diabo desgraçado, que a gente faz de tudo, meu Pai, para chamar a atenção deles, para dizer que o inferno é perto, não é longe, não, porque aquele que não quer aceitar o Senhor, se morrer sem o Senhor, vai para o inferno. E vai mesmo, porque a porta é estreita, a porta não é larga, não. Tem igrejas aí, meu pai, que está falando, diversificando, falando manso, para não perder cristão. Mas não, meu pai, a gente tem que falar forte, porque a palavra do Senhor é forte. Meu Deus, eu entrego cada família do Grupo Sacrifício nas tuas mãos e vai quebrando, meu pai, vai quebrando o coração de pedra dessas pessoas. Tira as escamas dos olhos dessas pessoas, meu pai. Repreende, meu pai, o inimigo, esse desgraçado que não deixa as pessoas enxergarem a tua palavra. Tem pessoas que passam, meu pai, na porta da tua casa e não enxerga. Vai repreendendo, meu pai, esse desgraçado. E amanhã, meu pai, que o Senhor venha falar com cada um deles. E aqueles que estiverem precisando de se libertar para ouvir a tua palavra, que venha se libertar, meu Deus, e que esse diabo desgraçado, que não deixa as pessoas se converterem, que venha cair por terra, meu Pai, em nome do Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é Espírito e que é Santo, que é o teu Espírito, eu entrego este dia nas tuas mãos, e que o Senhor possa, meu Pai, entregar também, meu Pai, essas pessoas, Pai, libertando, aliviando o fardo, meu pai, porque o Senhor disse que o teu fardo é leve. Esse desgraçado bota fardo nas pessoas para não enxergar o Senhor com a tribulação. Mas o Senhor vai libertar cada um que estiver ali, meu pai, na sexta-feira. Vai ser liberto em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Toda a raiva do diabo.
Amém, Jesus. É isso aí, dona Cida, a raiva do diabo. Dona Cida é. Isso que é oração forte, né? Como é que é? Dona Cida é Isso que é maravilhosa. oração forte. É isso aí mesmo. Dona Cida é maravilhosa. Não poderíamos ter terminado de forma melhor. Então, pessoal, nós nos encontramos na próxima meditação. Amanhã, propósito forte, vamos viver pela libertação do nosso povo. Sábado, Caminhada do Amor, a gente se encontra lá no Parque da Cidade. Domingo, vamos lá buscar o nosso Deus no altar, de preferência nas primícias, tá certo? E a gente se encontra sábado de noite em nome de Jesus. Deus abençoe todas vocês e até a próxima.